Salve, salve, alquimistas! Bem-vindos para mais uma aula de química. Dessa vez vamos falar das partículas subatômicas. Pessoal, já falamos sobre os modelos atômicos e agora a gente vai entrar em partículas subatômicas. Vamos entender do que o átomo é composto, tá? Como a gente viu, os filósofos acreditavam que existia uma partícula fundamental comum a toda a matéria, certo? Que era uma partícula indivisível, a menor partícula. Com o avanço da ciência, o avanço dos modelos, a gente descobriu que, na verdade, o átomo é sim divisível, que tinha nas partículas, que tem as partículas subatômicas, beleza? Então vamos começar aqui, ó. As partículas subatômicas são três partículas fundamentais. Quais são elas? O próton e o nêutron, presentes no núcleo atômico, e o elétron, que está presente na eletrosfera, beleza? O elétron foi a primeira partícula a ser descoberta. Lá com o modelo atômico de Thomson, foi lá que ele descobriu o elétron. Aí depois descobriram o próton, que era uma partícula de carga positiva que estava no núcleo atômico, e só mais para frente que veio a descoberta do nêutron. Por quê? Percebeu-se que alguns átomos emitiam partículas sem carga. Então eles fizeram alguns estudos, cientistas, e descobriram que essa partícula sem carga ela realmente estava presente ali no núcleo, e aí denominaram nêutron, porque era uma partícula sem carga, ou seja, uma partícula neutra. Beleza? Vamos então entender como que ficou o modelo atômico. O modelo atômico, então, o modelo que a gente vai usar, que a gente vai representar hoje, é esse aqui, ó. Tá vendo? O núcleo do átomo com prótons e nêutrons, a eletrosfera, a região em volta do núcleo, onde tem os elétrons. Isso aqui está bem fora de escala e a gente vai entender o porquê. Olha essa tabela, essa tabelinha aqui, ó. O próton, ele tem massa 1U. O que é o U? Unidade de massa atômica. Se a gente for converter para uma unidade um pouco mais usual no nosso dia a dia, seria igual a 1,66 ou 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. O que isso significa? Que eu tenho lá 23 zerinhos, tal, até chegar no 166. Eu não sei porque eu coloquei a vírgula aqui. 166. Beleza? Isso aqui tem 23 zeros até chegar no 66. É muito pequeno. Tá? Muito pequeno. Então vocês imaginam aí que a massa ela é muito pequena. Tá? O próton possui essa massa de 1U. O nêutron também. E o elétron, olha a dimensão do elétron, gente. É 1 dividido por 1840 U. Então é 1, uma unidade dividido por 1840. Então, além de ser dessa magnitude aqui, ó, de 1,66 vezes 10 na menos 4, na menos 24, ainda é dividido por 1840. Então, ele é infinitamente pequeno, tá? E muito menor quando comparado com o próton e nêutron, tá bom? Por isso que essa imagem aqui, ela tá fora de escala. E aí que vem essa frase aqui, ó. O núcleo com carga positiva representa quase toda a massa do átomo, aproximadamente 99,9% de todo o seu peso. Por que isso? Por conta dessa massa grande aqui, ó, do próton e do nêutron em relação ao elétron, tá? O elétron ele é insignificante quando a gente fala de massa. É muito pouco. Beleza? E as cargas? As cargas, nós temos carga positiva para o próton, carga neutra, ou seja, sem carga para o neutro, e carga negativa para o elétron. Então a gente precisa guardar isso. Próton, carga positiva, elétron, carga negativa. E o nêutron não tem carga, tá bom? Olha só que interessante que eu coloquei aqui para vocês. Da onde que vem a carga do nêutron e do próton? Como que vem essa ideia da carga do nêutron e do próton? Dentro do nêutron e do próton, eles são partículas grandes, tá certo? Se eles são partículas grandes, os cientistas começaram a investigar e descobriram outras partículas menores formadoras do nêutron
e do próton, tá certo? Que são os chamados quarks. O que são os quarks? São partículas fundamentais ainda menores do que o nêutron e o próton, tá? Mais ou menos ali na dimensão do elétron, tá? O elétron é como se fosse uma dessas partículas bem pequenininhas. Por isso que o elétron ele não tem outras partículas dentro de si, tá bom? Mas o nêutron e o próton têm. E olha que interessante, os quarks que formam o nêutron e o próton é o quark up e o quark down. O nêutron ele é formado por dois quarks down e um quark up. Agora, olha só isso aqui. Eu coloquei aqui que o up tem 2/3 o quê? Isso aqui é a carga, tá bom? É a carga dos quarks. O up tem carga 2/3 e o down tem carga -1/3. Vamos fazer a conta? Olha só, para eu encontrar então a carga do nêutron, é só eu colocar a carga dos quarks que o formam. São dois quarks down, certo? Então, ó, eu vou ter -1/3 com -1/3. E um quark up. Qual que é a carga do quark up? Mais 2/3. Quando eu estou fazendo soma de fração de base igual, eu só conservo a base e somo os denominadores aqui, ó. -1, -1, tem -2. -2 com mais 2 é 0. E 0 dividido por 3 é 0. Ou seja, sem carga. Tá bom? Por isso que a carga do nêutron é 0. Agora, e a carga do próton? Vamos ver. O próton ele já é diferente. O próton é formado por dois quarks down e um quark up. Aliás, perdão, um quark down e dois ups, tá certo? Então, um quark down, 1/3, e dois ups, 2/3, mais 2/3. Mais 2 com mais 2 vai dar 4. 4 menos 1, 3. E a base eu conservo 3. Isso aqui, 3/3, ou 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, eu tenho 1 de carga. E essa carga é positiva. Tá certo? Então a carga do próton é 1. 1 o quê? Uma carga positiva. Beleza? Então, pessoal, gravem essas cargas, tá? Vão ser muito importantes daqui para frente. Próton positivo, elétron negativo, nêutron neutro, sem carga. E vocês gravem também que o peso do átomo, a gente vai considerar daqui para frente o peso do átomo como sendo o peso do núcleo. E quem que está no núcleo? Nêutron e próton. Então a soma da quantidade de prótons mais a quantidade do nêutron, de nêutrons que eu tenho no átomo, é o tanto que ele vai pesar. Beleza? Bom, espero que tenham entendido. Então, fiquem bem, um abraço e até a próxima.